Oi, está começando o 32º episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. 2 vezes por mês, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. O 451 MHz tem o apoio da editora Todavia. Você já escutou o Quarta Capa, o podcast da Todavia? No ar, toda última quarta-feira do mês, o Quarta Capa traz conversas que têm os nossos livros como ponto de partida para discutir questões atuais, sempre com participações preciosas de autores, livreiros e leitores. No último episódio desta primeira temporada do podcast, falamos sobre Salinger e seus 4 livros publicados no Brasil pela Todavia. O último deles, Erguei Bem Alto a Viga Carpinteiros e Seymour, uma introdução, acabou de ser lançado. No Quarta Capa, o tradutor Caetano W. Galindo e o editor da Todavia André Conte discutem a importância da obra de Salinger e dos personagens da família Glass, uma das mais famosas da literatura do século XX. E para acompanhar as novidades da Todavia, procure a gente nas mídias sociais e inscreva-se nas nossas newsletters acessando o site da editora www.todavialivros.com.br. Lembrando que os assinantes da 451 têm desconto de 20% direto no site da editora. Bom, eu estou gravando esse episódio do 451 MHz, que é o último do ano, aqui da minha casa em São Paulo, ainda de quarentena por causa da epidemia do novo coronavírus. Nem preciso falar como foi difícil esse ano de 2020 para todo mundo. E, na verdade, muita gente encontrou consolo e também um pouco de companhia ouvindo podcasts. Por isso eu queria agradecer a toda a audiência do 451 MHz e também do 20 Mil Léguas, que é o nosso podcast de livros e ciências que foi lançado em setembro. Bom, eu acho que a capa da nossa última edição do ano, que está em circulação nas bancas, nas livrarias e também na casa dos assinantes, resume um pouco do sentimento que a gente tem nesse momento. Quem assina a capa é uma das maiores artistas brasileiras vivas, a cartunista Laerte, que fez ali uma sátira, uma paródia, uma releitura de uma pintura muito famosa que inclusive pertence ao acervo de um museu brasileiro, o Jardim das Delícias, de Hieronymus Bosch, que está no Museu de Arte de São Paulo, o MASP. Bom, a imaginação da Laerte dá uma ideia de como a gente pode sonhar em estar juntos, lendo livros, mergulhados no lindo lago do amor, pelados, escondidos nas pétalas das flores, fazendo coisas do Arco da Velha. Por isso eu convido vocês a comprar a nossa edição especial de fim de ano, essa que tem a capa da Laerte, que traz um material com os melhores livros de 2020. Bom, e nós vamos dedicar esse nosso último programa de 2020 a 2 temas que são os únicos consolos que nos restam nesse fim de ano: os livros e a comida. A gente vai falar de boa mesa e de alimentação com 2 grandes especialistas brasileiros nessa área. Nossos convidados vão falar também sobre as políticas públicas que ajudam a melhorar o que a gente leva para as nossas refeições e sobre as estratégias culinárias para ter uma quarentena que seja saborosa e ao mesmo tempo saudável. Bom, então hoje a gente recebe aqui a chefe de cozinha, apresentadora de TV e escritora Paula Carosella, que publicou o livro Todas as Sextas pela editora Melhoramentos. Você mal educa o paladar, né? Para que depois essas pessoas virem clientes. No lugar de serem seres independentes, que cozinham, que sabem escolher, que sabem de onde vêm os legumes, as verduras, o grão, o arroz. E nosso segundo convidado é o Carlos Monteiro, que é médico e professor titular do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. O Carlos Monteiro é um dos autores do Guia Alimentar para a População Brasileira. É um projeto que, apesar de ter se tornado referência internacional, se tornou polêmico no Brasil de Bolsonaro. Para que as pessoas se alimentem bem, se alimentem de maneira saudável e sustentável, você precisa de um sistema alimentar saudável e sustentável. Então vamos lá para a entrevista com a Paula Carosella e o Carlos Monteiro. Estamos aqui com 2 grandes autores de 2 livros importantes que saíram no Brasil nos últimos anos sobre comida, sobre cozinha. A Paula Carosella publicou esse livro Todas as Sextas, é isso? Todas as Sextas. Todas as Sextas, que é um livro, um misto de autobiografia, vamos dizer, com um livro de receita, com um livro de arte até, né? Com lindas fotos e tal. E o Carlos Monteiro, que é autor de um dos livros talvez o mais importante que o nosso país tenha produzido nesse campo, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um livro que marcou, é um livro que foi produzido
dentro de uma política pública, né, do governo brasileiro, e que ganhou uma força internacional, hoje é uma referência internacional. Então a gente vai falar um pouco de livro, de cozinha, de 1000 assuntos ligados a esse tema. Eu queria começar com você, Paula. Como é que foi essa história? Você escreveu o seu próprio livro? Isso era uma ambição sua? Ou veio como convite? Ou fez parte de toda, enfim, a construção da sua carreira? Não era uma ideia minha. Chegou um convite para eu escrever o livro e eu não sabia muito bem o que escrever, né? Porque o livro de cozinha, para escrever as receitas do meu estilo de cozinha, que não é nada revolucionário, assim, meu estilo de cozinhar é um estilo de cozinhar muito simples, muito clássico, que honra muito o ingrediente e a história por trás dos pratos, e uma cozinha tradicional e bastante europeia, que são as minhas raízes mais fortes, né? Eu sou filha de italianos e cresci numa família italianaça. Por mais que eu tenha nascido na Argentina, tenho pouca argentinidade, né, no sangue, porque primeiro fiquei muito perto da minha família italiana e aos 25 eu já saí do país. Então não fazia muito sentido escrever um livro com mais receitas de, sei lá, salada caprese, assim. De fato, meu livro numa hora fala quantas receitas a gente precisa de, sei lá, não sei, panna cotta, ou quantas receitas a mais a gente precisa de macarrão. Então, eu engavetei esse projeto por uns 3, 4 anos, até que numa hora ele fez sentido, porque eu entendi que eu podia fechar um ciclo que era importante para mim do ponto de vista profissional, que teve a ver com uma história dos meus restaurantes e com um momento onde eu passei por uma série de situações que me fizeram chegar a um outro lugar onde eu estava melhor, e eu senti que se eu contasse a história da minha vida, através da história da minha vida, as receitas faziam sentido. Então foi isso que eu fiz. E o livro chama Todas as Cestas, por vários motivos. Porque conta as receitas de todas as sextas-feiras ao longo de um ano, que foi o ano que eu comprei o restaurante dos meus sócios, fiquei sozinha e consegui, através dessas sextas-feiras que eu cozinhava, me reconectar com a cozinha, quando eu tinha tido que abandonar a cozinha para ser empresária do próprio restaurante, e como as duas coisas às vezes não são muito compatíveis. E também porque tem a ver com a constância que a cozinha demanda, né? A cozinha de casa, e a cozinha profissional é meio que todo dia a mesma coisa, né? Uma coisa muito constante, que pode soar chato, mas que na verdade é uma das delícias, né? A constância também marca ritmos, ela nos coloca no lugar, ela nos traz uma raiz. Então é isso. Muito bem, parabéns, o livro é lindo. Carlos, e você? Quando é que você percebeu que você ia escrever esse livro? Quer dizer, que era necessário orientar a população diretamente? Você que é um cientista, né? Você atua mais no campo acadêmico, das organizações multilaterais. Quer dizer, são discussões de um nível menos de divulgação. De repente, você entrou agora para valer, vamos dizer, na divulgação científica da nutrição e das boas práticas alimentares, né? Quando é que você tomou consciência da necessidade de escrever esse livro? E como é que foi que ele existiu? Então, eu sou professor, sou médico e professor da USP há muitos anos. E o nosso grupo, que tem 30 anos já, o NUPENS, Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, da USP, ele se dedica a estudar a relação entre alimentação e saúde. O Guia Alimentar para a População Brasileira decorre basicamente da experiência que nós tivemos fazendo estudos sobre essa relação alimentação e saúde. Nesse processo, nós propusemos, 10 anos atrás, um novo paradigma para entender a relação entre alimentação e saúde. Tradicionalmente, a relação alimentação e saúde ela é restrita aos nutrientes, né? Aos carboidratos, às proteínas, minerais, vitaminas. Então, quando as pessoas se alimentam, elas estão buscando não só os nutrientes, mas elas estão buscando prazer, conforto, alegria, felicidade, identificação, né? E isso faz parte do bem-estar, portanto, faz parte também da saúde. Então, a gente propôs esse paradigma de olhar a alimentação de várias formas, não só restrita à questão dos nutrientes. O Ministério da Saúde do Brasil, como outros ministérios da saúde, ele edita esses guias alimentares e faz uma revisão deles a cada tanto tempo. Em 2012, o Ministério da Saúde, na figura da professora Patrícia Jaime, que é do meu departamento, mas que na época era a coordenadora de nutrição do governo da Dilma, né, no primeiro mandato da Dilma, ela desencadeou um processo de revisão do guia alimentar.
E conhecendo o nosso grupo e conhecendo bem o nosso trabalho, falou, por que vocês não tentam transformar esse conteúdo aí dessas pesquisas, desses estudos, em orientações para a população? Parabéns, é um livraço, um livro super importante, em várias dimensões, e acaba de passar, inclusive, por um questionamento que é quase um selo de qualidade, né? Que é ter sido criticado pelo governo Bolsonaro. Você pode explicar um pouco o que aconteceu nessa circunstância? Adorei. Não foi só o Ministério... Adorei o selo de qualidade. Eu fui criticada pelo governo Bolsonaro. Eu acho que isso está virando uma marca, né? Sim. Mas não só pelo Ministério da Saúde, mas também o Ministério da Agricultura. Como é que foi, Carlos, essa história? Então, as orientações do Guia Alimentar, essencialmente, ele leva muito em conta a questão do que a gente faz com o alimento depois que ele sai da agricultura, né? O que o guia recomenda? Alimentação baseada em alimentos in natura minimamente processados, uso moderado, em quantidades moderadas de ingredientes culinários e de alimentos processados, e ele recomenda claramente para se evitar alimentos ultraprocessados. Esses alimentos ultraprocessados, eles são altamente lucrativos, né? Porque, na verdade, eles não são alimentos, eles são formulações de substâncias de muito baixo custo, que são, na verdade, commodities, né? Sendo altamente lucrativos, a produção deles, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é feita por transnacionais, por corporações transnacionais. Essas empresas são muito fortes, né? E elas, desde o primeiro momento, tiveram uma antipatia total pelo Guia Alimentar, né? Desde o primeiro dia, eu recebi um telefonema do gabinete do ministro dizendo, olha, está cancelado o lançamento do guia. Fui saber, obviamente, o que estava acontecendo. A indústria buscou a ABIA, né, que é essa Associação Brasileira de Indústria de Alimentos, que não tem nenhuma brasileira, na verdade, são todas transnacionais, né? Essa associação foi e disse o seguinte, nós não concordamos com o guia, não é possível. Na época, o Quioro, que era o ministro da Saúde, foi meio pego de surpresa e achou melhor adiar o lançamento do guia. Bom, ele pediu alguns dias para ler o livro, leu, adorou, e resolveu ele próprio fazer o lançamento do guia numa reunião do Conselho Nacional de Saúde, que é a instância máxima da saúde. Bom, desde esse dia, a BIA e essa indústria de alimentos ultraprocessados, a última tentativa que eles resolveram ensaiar foi fazer uma pressão sobre o Ministério da Agricultura. A ministra recebeu dirigentes dessa associação e aí, através do Ministério da Agricultura, se fez um pedido, né, um ofício, um memorando, enfim, do Ministério da Agricultura, até desrespeitoso, porque pedindo para o Ministério da Saúde simplesmente acabar com esse guia, com essa história, que é inaceitável isso, que não é baseado em ciência, enfim. Esse memorando, ele vazou. E uma das coisas que dizia que era dos piores guias do mundo. Mas não dava referência. Então, a gente falou, de onde eles tiraram essa questão e tal? Bom, aí houve uma reação muito rápida na sociedade civil. A Aliança para a Alimentação Saudável e Sustentável, que é uma grande coalizão de ONGs, né, que trabalham com alimentação, com agricultura, com orgânicos, enfim. Com todo esse movimento, o que aconteceu? O Ministério da Agricultura, a ministra da Agricultura, de maneira muito sensata até, retirou o memorando. Falou, não, isso aqui está muito ruim, não tem base, desconsidere isso, nós vamos refazer esse documento e a gente está esperando agora ver se vem algum outro ataque. Mas essa, em termos bem breves, foi a história. Bom, essa não passou. Que bom, que alívio. Essa boiada ainda estamos conseguindo segurar, né? É. Mas é muito importante o seu livro, Carlos, porque ele mostra todas essas dimensões do assunto alimentação. É uma coisa multicultural de muitas camadas. E de como um governo pode liderar uma política pública de saúde mesmo, baseada na alimentação. Exatamente. Acho que uma das coisas mais importantes do guia é como ele pauta, ou pode pautar, as políticas públicas que depois têm um impacto gigantesco, né? Não é só um livro que fica lá, mas é um livro que deveria ser colocado na prática, né? Tanto que o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar e muitas outras políticas públicas estão ligados diretamente ao guia, porque fazem total sentido, né? Você compra, um dos grandes clientes para comprar da agricultura familiar do Brasil são as escolas e a alimentação escolar. Então, se você destina esse dinheiro da alimentação escolar
escolar a fortalecer a agricultura familiar local, a respeitar dentro da alimentação de cada setor e de cada lugar do Brasil os biomas, a cultura, a história da gastronomia, da cultura gastronômica de cada lugar, você enriquece de uma forma surreal a sociedade, a comunidade, a cultura, a educação e a educação do paladar. Então, por que a indústria não quer que isso aconteça? Porque um paladar educado, bem educado, que come arroz, feijão, fruta... empanadas. Empanadas, se está na Argentina, você quer comer empanadas. Mas assim, se a gente olha para o Brasil, que não é um país, né, que é um continente, com a riqueza que ele tem em cada canto onde você vai, tem uma história diferente para contar na gastronomia. Se isso se respeitasse, você estaria criando uma sociedade que sabe o que quer comer e que quer comida fresca. Então, como você convence de uma farinata, por exemplo, hoje que as pessoas têm que comer esse tipo de coisas? Então, se você dá comida muito ruim nas escolas, é claro que McDonald's é uma delícia. É uma delícia. Então você mal educa o paladar, né? Para que depois essas pessoas virem clientes. No lugar de serem seres independentes, que cozinham, que sabem escolher, que sabem de onde vêm os legumes, as verduras, o grão, o arroz, porque vem, que é o próprio pai que às vezes fornece para a escola onde ele vai. Sim, a alimentação escolar tem um poder revolucionário que é assim, é gigantesco. Eu sou conservadora no sentido de que acredito muito que um olhar para a agroecologia e a agricultura e um respeito a um jeito mais tradicional, entre aspas, de se alimentar, onde alguém cozinha para alguém ajuda, alguém colabora, e isso cria um núcleo familiar, uma união entre pessoas que dividem a comida e conversam sobre isso. Eu acho que isso nos fortalece e nos enriquece muito, não só na nossa saúde física como mental. E o que você responde para quem critica muitas vezes a visão da alimentação orgânica, que diz, olha, isso aí é para Vila Madalena, vai dar certo para nossa elite cultural, da qual fazemos parte, mas numa escala de 20 milhões de habitantes, como São Paulo, cidades com problema de saneamento básico, como é que você vai organizar uma distribuição de verduras, por exemplo, que seja barata? Então, mas isso, você acha que tem um certo elitismo, às vezes, nessas exigências nossas? Eu acho que o elitismo... Não, eu acho que o elitismo é consequência... Assim, é mais caro porque não existe uma intenção de que não seja. Então, os pequenos agricultores orgânicos, eles não têm acesso aos mesmos privilégios ou às mesmas facilidades que a agricultura convencional tem. Primeiro, sim, se produz em menor escala, mas também não tem apoio do governo, tem pouquíssimos planos para isso. Conseguir um empréstimo é bastante complicado, nem todo mundo consegue, a distribuição é difícil. Agora, se o governo, uma política pública quisesse que isso mudasse, é possível. Uma das coisas que acontece se você olha para o mapa é que o que acontece com o pequeno agricultor? Ele está sendo engolido por monoculturas. Esse agricultor sendo engolido, ele vai parar na periferia, ele vai grudar em uma periferia de uma cidade. Vai virar cliente daquela coisa que antes ele produzia. Então você gera mais miséria, mais pobreza e fortalece muito mais os grandes donos das sementes e da agricultura. Se, por exemplo, o PNAE fosse colocado em prática, esse mapa já muda sozinho. Porque o pequeno agricultor passa a fornecer para um cliente, que é o Estado, um Estado, vamos supor, não corrupto. Então, você fornece para o Estado, que fornece para a escola. Então, você cria núcleos de agricultura espalhados. Vira elitista, porque do jeito que é hoje em dia, nem é mais caro já. O que eu acho que é mais difícil de conseguir, mas nem é mais caro. E você, Carlos, essa é a questão do elitismo. Como é que você responde a isso? Então, uma outra inovação que o Guia Alimentar para a População Brasileira introduziu é relacionar, é reconhecer que para que as pessoas se alimentem bem, se alimentem de maneira saudável e sustentável, você precisa de um sistema alimentar saudável e sustentável. Ele conecta, ele reconhece que não é uma decisão apenas da pessoa, basta ela querer e pronto. Não, você precisa ter um sistema que apoie essas opções saudáveis, né? E o que a gente costuma dizer, a opção saudável não pode ser a mais difícil, ela tem que ser a mais fácil. Então, no Guia Alimentar tem um capítulo, depois das recomendações, que chama de obstáculos, né? E onde a gente reconhece
que aquelas recomendações que fazem sentido do ponto de vista, se a pessoa está preocupada com a saúde, com o bem-estar e com o meio ambiente e com a justiça social, aquilo faz muito sentido, mas que essa opção nem sempre vai ser muito fácil para a pessoa, né? E a gente começa a discutir quais são os obstáculos. Um deles é a questão da disponibilidade física. Você existiu, o alimento orgânico está disponível ali, né? Outra questão de preço. A questão do tempo das pessoas, você tem que realmente levar em conta que as coisas mudaram. Hoje, as pessoas têm um tempo menor disponível. E para cada um desses obstáculos, o guia vai propondo uma discussão. No caso específico dos orgânicos, a questão é a seguinte: por que eles ainda são mais caros, né? Porque o consumo é pequeno. Então, se você começa a aumentar a escala de consumo, o preço vai caindo, como já está acontecendo. Então, o que você precisa ter? Você precisa ter apoio financeiro, empréstimo, assistência técnica para as pessoas que produzem alimentos para consumo humano imediato. Agora, o que o guia também fala é o seguinte: olha, nós não estamos falando num problema que vai se resolver em meses ou mesmo em anos. Nós estamos falando num grande problema que não é só o Brasil que vive, mas a humanidade de maneira geral vive isso, e que você precisa chegar na solução, você vai precisar então dessas políticas públicas todas, mas também do consumidor mais consciente. Agora a gente vai abrir um parêntese para um anúncio da editora Companhia das Letras. A editora lança Uma Terra Prometida, o primeiro volume de memórias de Barack Obama, que narra em primeira pessoa a sua jornada improvável desde quando era jovem em busca de sua identidade até se tornar o primeiro afro-americano a ocupar a presidência dos Estados Unidos. A obra é um relato pessoal e introspectivo de um líder posto à prova no cenário mundial. Obama fala com sinceridade sobre os obstáculos de concorrer a um cargo eletivo sendo um americano negro, sobre corresponder às expectativas da população e sobre lidar com os desafios morais das decisões de alto risco. É franco ao relatar os efeitos da vida na Casa Branca em sua família e audacioso ao confessar dúvidas e desilusões. Ao refletir sobre a presidência, faz uma análise singular e cuidadosa do alcance e das limitações do poder executivo, além de compartilhar seus pensamentos enquanto enfrenta alguns dos momentos cruciais de sua gestão. Saiba mais em companhiadasletras.com.br. Assinantes da 451 têm 20% de desconto para compras no site da editora. E antes da gente ouvir a segunda parte da conversa com a Paula Carosella e o Carlos Monteiro, eu queria falar com vocês sobre o plano Ouvinte Entusiasta. É isso aí, a gente criou aqui na 451 um plano de assinatura para você que gosta de ouvir o nosso podcast e quer nos mandar uma força extra. Com o plano Ouvinte Entusiasta, por R$20 por mês, você dá uma força para o 451 MHz e também para o 20 Mil Léguas, que é o nosso novo podcast sobre ciências e livros. Em troca, você recebe o acesso completo ao nosso site e também ao nosso clube de benefícios, que dá direito a descontos de até 30% em livros e outros produtos culturais. Então, muito obrigado aos nossos mais recentes ouvintes entusiastas: Maria Paula Barbosa, Carolina Chagas, Mariane Miguel Chaves, Paulo Roberto Alves Moreira da Conceição, Rita Matar. E no final do programa, eu vou ler a lista completa de todos aqueles que estão nos apoiando com o plano Ouvinte Entusiasta. Então vai lá e faz a sua assinatura no 451.com.br. E agora vamos para a segunda parte da entrevista com a Paula Carosella e o Carlos Monteiro. Eu queria falar um pouco mais do aspecto individual agora, assim, ligado a esse assunto de comida, falar de comida. Paula, você, o que tem na sua geladeira hoje? Se eu fosse lá na sua casa, abrir a geladeira. Hoje, especificamente, tem muito mel. Muito, porque meu marido foi visitar uma produtora de mel de abelhas nativas. Então, tem uns 8 potes de mel. Tem sempre ovos, queijo, vinho, muitas verduras, legumes, salada. E carne, não tem carne? Você é argentina. A gente come pouca carne. A gente come carne uma vez por semana. Aí depois comemos... Qual corte? Depende. Tanto faz. Você já comeu carne vegetal? Eu provei uma vez, sim. E aí? Eu não gostei. Não gostei nem um pouco. Não gostei do sabor, mas é que eu não gosto de ultraprocessados em si. Não gosto... Eu tenho um paladar já bastante bem educado. Salame você não come? Depende. Salame caseiro, salame artesanal, sim. Salame não é um ultraprocessado. Cuidado com isso. Salame é um processado. Pode ser ultraprocessado, mas não necessariamente é. Na verdade, é uma forma de curar carnes com sal. E de você, quando você mata um animal, você tem que ver o que você fazia com ele. Não dá para comer um porco inteiro. Então, você comia uma parte fresca, você curava outras partes sem sal, você guardava outras partes sem gordura.
Então isso é uma forma de processar um animal, mas não é um ultraprocessado. Catupiry você come? Não, mas eu gosto muito do... Não como porque tem muita gordura, assim, prefiro comer um queijo. E você, Carlos, o que tem na sua geladeira hoje, se eu abrir? Na geladeira da Paula tem mel, na minha tem manga. Que eu tô agora em São Sebastião, e é época de manga, então tô fazendo sorvete de manga, chutney de manga, manga na salada. Mas não, assim, essa coisa das verduras, dos legumes, eu gosto muito. Eu gosto de cozinhar também, né? Com o Gui, eu acabei gostando mais, né? Assim, foi uma coisa legal. O grupo todo que trabalhou com isso se transformou, né? Eu fui um deles e tal. Mas essa coisa dos legumes, para mim é um negócio muito interessante, porque a criatividade, você pode transformar um legume fazer coisas de diferentes preparações então isso é legal, e cada vez fica de um jeito, e às vezes fica melhor, às vezes... Então eu gosto muito, assim, de, enfim, abobrinha, pimentão, berinjela, quiabo, essas coisas, pegar alguma receita nova, ver alguma forma interessante de preparo, isso é uma coisa que eu gosto bastante. Muito bem. Você, Paula, o que são os livros de cozinha que te inspiraram? Você tem uma relação com livros sobre alimentação? Quais são aqueles que você sempre consulta? Nossa, tem muitos, não sei nem por onde começar, porque tem para diferentes assuntos, né? Tem os livros sobre ingredientes, tem os livros como dos grandes escritores da história e da antropologia da comida, que tem muitos. Tem livros específicos de cozinheiros. Eu tenho uma enorme coleção de livros, assim. Ao cozinhar, em geral, você faz da sua cabeça ou você procura receitas? Em casa, sim. Em casa vem da cabeça. Só se eu quiser alguma coisa muito específica, aí vem. E sua filha? Você parece que tem uma filha... Eu tenho uma filha de 9, mas ela não tem muito interesse em cozinhar, não. Eu acho que filho tem a tendência a querer se diferenciar dos pais, né? Então, acho que ela olha pra mim e fala, não, deixa. Ela sabe, ela vai saber cozinhar, porque cozinhar se aprende pelos poros, né? Se você vê alguém cozinhando, se alguém cozinha pra você todo dia, você já aprende a fazer isso. Você aprendeu muito nova, né? A minha inspiração, meu desejo de cozinhar veio assim. Como que era? Conta essa história que você conta no livro. Era assim, eu cresci numa família onde quem cozinhava sempre nas casas, quem assumiu pra si o papel da cozinha eram as mulheres. Ou pra quem sobrou, vamos supor, ou como se organizou a sociedade. A mulher fica em casa, o homem sai, a mulher cozinha. Quando a mulher sai de casa, ficou um buraco. E quem ocupou o buraco foi a indústria. A indústria pode ocupar esse buraco muito bem ou muito mal. Então, essas supostas comidas que solucionam a tua vida, porque em 18 minutos você põe no micro-ondas e está pronto, soluciona a tua vida? Essa que é a pergunta. Eu cresci numa família onde as mulheres não tinham ambições de serem... Assim, a minha mãe sim. A minha mãe não cozinhava para mim. A minha mãe virou uma advogada muito bem-sucedida. Mas eu cresci com as minhas avós. E as minhas avós eram campesinas italianas que moravam no campo, eram agricultores. As duas famílias, a minha mãe e do meu pai. E depois da Segunda Guerra foram para a Argentina. Então, nas casas onde eu cresci, em todas, tinha tudo. Tinha coelho, galinha, porco, uvas, frutas, legumes, de tudo. Se comprava leite, algumas coisas, mas se fazia quase tudo lá. Então, eu cresci dessa forma e eu gostei. Eu achei legal. Ninguém assim... E é interessante, né? Porque as minhas avós cozinhavam xingando. Não era assim, não era que era, nossa, que delícia, vem cá, netinha. Não era assim. Tinha que limpar, lavar, despenar a galinha. Tudo era meio de mau humor, assim, xingando. Mas eu gostei, eu achei isso fascinante. E assim eu continuei quando foi a hora de escolher. Mas você conta que você ficava sozinha em casa? Eu passei muito tempo da minha infância sozinha. Muito, muito, muito. Precisamente porque a minha mãe tinha 2 empregos para poder pagar a faculdade. A minha mãe separou do meu pai quando eu era muito pequena. E foi morar na capital federal e não na periferia onde eu nasci. Então eu passava, quando tive a idade suficiente para não ter mais alguém que cuidasse de mim, acho que com a idade da minha filha eu já voltava da escola sozinha e ficava sozinha esperando a minha mãe. É surreal de pensar, né? Que assim, hoje em dia isso para mim só me estremece de pensar. Então eu assistia programas de TV de culinaristas que ensinavam a cozinhar. E eu ia para a cozinha e copiava os gestos, porque eu não tinha os ingredientes.
O que mais me seduziu primeiro da cozinha foi o movimento, as pessoas. Como eu tinha uma vida extremamente solitária, primeiro foi como eu preenchia o espaço com barulho de mim mesma falando alto. E como ia fazendo coisas, transformando coisas, cozinhando. E depois, quando entrei pela primeira vez numa cozinha profissional, o grupo de pessoas, né? Muitas pessoas com as quais você tinha que ter uma vida. E essa frição com pessoas, o movimento, o barulho, a construção de diálogo, as coisas que você precisava fazer para preparar um prato, para ter um serviço bem feito, esse movimento, essa energia foi a que mais me... Tem uma tensão aí, né? Sai muita faísca, né? Em não cozinha profissional, né? Mas não necessariamente sai faísca, mas é uma atividade tensa. Ela pode ser tensa sem faísca, pode ser tensa com faísca. Eu trabalhei nas duas, assim. As minhas cozinhas não tem faísca, porque elas são montadas para não ter. Mas tem uma tensão, né? É como para um maratonista correr uma maratona e estar super relaxado, como se ele estivesse jogado no sofá em casa. Ele tem uma meta, ele precisa chegar a algum lugar, então tem uma tensão. Num restaurante, um cirurgião. Não, relaxa, você vai fazer uma cirurgia de cérebro, tá tudo bem. Não, você tem que fazer uma cirurgia de cérebro, então tem uma tensão. Num restaurante você tem umas pessoas que precisam servir outras pessoas em um tempo curto, com uma qualidade muito boa, né? Então tem uma tensão. Como dizia o Brillat Savarin, que é o grande autor da Fisiologia do Gosto, né? Enquanto uma pessoa está na sua casa, você deve ser considerado o responsável pela sua felicidade durante aquele período todo, né? Então isso não deixa de ser um pouco tenso também, né? A gente cuidar de tantas pessoas. Não, imagina. E das pessoas, e você tem que cuidar das pessoas que estão do teu lado cozinhando, você tem que cuidar dos ingredientes, dos pratos. É tenso. Ô Paula, e você acha que a cena de restaurantes de São Paulo, que é tão importante, quer dizer, São Paulo se orgulha muito disso, talvez tenha um pouco de ufanismo tolo às vezes, mas vamos combinar que São Paulo, assim como Buenos Aires, tem uma rede de restaurantes e uma oferta de culturas gastronômicas absurda. A pandemia fez um estrago de qual tamanho, na sua opinião? Não, na minha opinião, não. Varejo foi o setor, um dos que mais sofreu. Restaurantes, turismo, cinema, teatros, viagens, sofreu muito. 30% dos restaurantes do Brasil deixaram de existir. E mais de 3 milhões de pessoas perderam o emprego. É o nível que a Argentina passava nas crises econômicas ali, né? Em 2001, por exemplo, fecharam 100 mil pontos comerciais em Buenos Aires, por exemplo. 2001 já estava aqui, mas foi devastador, sim. Essa foi uma das crises. A cada 20 anos tem uma, né? Essa foi devastadora. A pandemia, você teve que cancelar planos de abrir restaurante? Você pôs o pé no freio? Sim, não estava abrindo restaurantes, mas no primeiro dia que a gente fechou, que eu acho que foi 24 de março, eu entrei na cozinha do Arturito e eu transformei um restaurante que era de um estilo em outro completamente diferente, fazendo só 2 pratos por dia, e fiz toda uma engenharia ali para conseguir dar... O foco era pagar salários, honrar os salários de todo mundo, e os fornecedores, incluindo os agricultores da Cooperapas. Assim, eu não podia deixar simplesmente de comprar, porque aí você faz parte de um círculo, né? De um ciclo onde você, fechando, você prejudica um monte de gente. Bom, a gente não podia fechar. Então, eu comecei com 2 pratos. Um prato do dia, que era a metade do preço normal do Arturito, e o prato dos agricultores, que é um prato que a gente começou a vender por R$23 ou R$28, e era um prato vegetariano, vegano, só feito com ingredientes deles. Então, era uma forma de eu não deixar de comprar menos, ou seja, comprar a mesma quantidade, porque no lugar de ter um cardápio de 10 ou 12 opções, eu passei a ter 2. Então, todas as coisas da Cooperapas iam nos 2 pratos. E assim sobrevivemos 6 meses, com 2 pratos. Pratos do dia, pratos do agricultor. Então, para mim foi difícil, porque eu tive que entrar na cozinha, porque deixamos quase 60% dos funcionários do Arturito em casa. E diminuímos muito, muito a quantidade de pessoas que podiam trabalhar, que tinham que ser pessoas jovens, que tivessem carro, que não tivessem pessoas no grupo de risco na família, que não fossem no grupo de risco. Então, foi meio que uma guerra, assim, sabe? Botar isso para trabalhar. Bravo, mas parabéns. A gente teve muita sorte, né? Assim, eu sou famosa, então isso ajuda muito a que você tenha muitos seguidores, então você divulga o que você está fazendo. E ajudou muito. Se a gente perdeu dinheiro, você pode imaginar que quem não é Paula Carosella perdeu muito mais, muito mais.
E eu tenho amigos que fecharam restaurante, que demitiram muitas pessoas. Então esse foi um ramo que sofreu muito. Eu queria até aqui prestar uma homenagem à amiga Ana Massoc, que é parceira da revista. A gente tem uma parceria com o restaurante argentino mais antigo da cidade, que é o Martim Fierro, que é um lugar onde se é muito feliz quando se está lá, né? Muito. Então a Ana Massoc é uma pessoa que está aí também nessa mesma batalha sua, né? De manter o restaurante aberto. Sim, ela teve que fechar La Fronteira. La Fronteira, que era um maravilhoso restaurante na Consolação. Carlos, e você? Como é que, do seu ponto de observação, como é que a pandemia afetou a alimentação no Brasil? Você acha que isso vai ter uma consequência geracional, por exemplo, positiva ou negativa? Porque, por um lado, a gente assistiu esse fenômeno das pessoas começarem a fazer comida, né? Assim, fazer pão. Não foi só uma modinha. Muito padeiro de pandemia, né? Porque todo mundo começou a fazer pão. Mas isso tem um lado interessante, né? Que é despertar essa coisa do Michael Pollan. Com certeza, é só esse lado pra mim é só positivo, mas eu queria ouvir o Carlos. Não, assim, o lado negativo é o lado da economia, né? Da destruição da economia, destruição de empregos. Isso aí, claro que não tem nem comparação. A gente está temendo muito, o Brasil vinha reduzindo a desnutrição na infância de uma maneira fantástica, né? A redução da desnutrição na infância no Brasil entre 96 e 2006 foi a maior do mundo. Nunca houve, assim. A gente estava muito próximo de... Bom, tem aquela que saiu do mapa da fome e tal, né? Então, a gente está temendo muito por isso agora. Quer dizer, já não vinha a situação bem, né? Já os últimos anos, antes da pandemia, já a economia dava mostras de estagnação, etc. Agora, então, dito isso, né? Que eu acho que enfim, isso não se compensa com nada. Você tem essa outra questão, né, da valorização para muitas pessoas. Isso foi uma oportunidade de pensar mais na questão da alimentação, de onde vem o alimento, de quem faz, da própria pessoa ter essa experiência. Isso eu acho que é um ganho que é muito importante, né? Porque, claro, era bom que não fosse dessa forma, mas... sendo dessa forma, teve esse lado positivo. A gente tem uma pesquisa que a gente começou em 25 de janeiro, a gente não tinha ideia que a gente está planejando há uns 2 anos essa pesquisa, que é o Nutrinet Brasil. Então, a gente já tem 81 mil pessoas. É uma pesquisa totalmente inovadora do ponto de vista de seguir as pessoas pela internet, né? Então, você responde os questionários a cada 3 meses sobre alimentação, sobre o estado de saúde. E a gente fez um trabalho, publicou um trabalho agora, faz um mês mais ou menos, comparando a alimentação das pessoas antes da pandemia, né? No finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, e já maio, já no meio da pandemia. Claro que é uma população, embora sejam 81 mil pessoas, é uma população que tem muita gente com curso superior, pelo menos curso médio, são pessoas mais da região sudeste, embora tenha gente de todas as regiões, e são pessoas provavelmente que têm uma preocupação maior com a alimentação, né? Mesmo com essas ressalvas, a gente conseguiu identificar uma coisa interessante, que foi o aumento no consumo de frutas e hortaliças, e na média o consumo de ultraprocessados não se alterou. Mas, quando a gente analisou para o nível socioeconômico, a gente verificou isso, que as pessoas de menor escolaridade da nossa corte, aumentou o consumo de ultraprocessados, né? Aumentou o consumo de refrigerantes, mas na média, não, a média foi boa, né? Mas a gente viu essa desigualdade na resposta, né? Muito bem, então vamos terminando aqui. Eu queria pedir uma dica para a ceia de Natal. Paula, você tem como é que vai ser esse Natal na sua casa? E como é que você sugere para quem queira passar um Natal vai festivo? Vai ser na minha casa, somos 4 pessoas, meu marido, a minha filha, e eu moro com meu primo, mas que é meu filho mais velho adotivo, né? Filho da minha tia, mas eu adotei. Ele tem 25 anos. E trabalha comigo no Arturito, e é um ótimo cozinheiro também. Vai ser em casa, e eu não faço a mínima ideia o que a gente vai fazer. Acho que nada muito diferente do que todo dia. Com passas ou sem? Você gosta de passa, né? Eu amo passas, mas no Natal eu deixo a passa fora no Natal. Eu gosto de passas menos no Natal. Acho que se abusa da passa no Natal. Olha, eu acho que eu vou fazer vitello tonato, porque é uma coisa que se fazia muito na minha casa no Natal, que é como chama? Um lagarto, uma carne de lagarto que se cozinha bem devagarinho num caldo de legumes e que leva um molho de atum. Atum, alcaparras, azeite de oliva, caldo do cozimento da carne, um pouco de cebola, alho poró.
Pode ser que seja isso e muitas saladas. É um clássico dos restaurantes argentinos, o Vitello tonato, Vitel toné, né? Que nem existe na França, né? Eu reparei isso, que o argentino afrancesou o Vitello tonato e chama de Vitel toné. Mas não existe na França Vitel toné. Mas lá vocês também têm o papa soufflé e uma série de outras... batata soufflé existe na França, mas Vitel toné eu nunca vi. Aliás, eu comecei a procurar num monte de livros que eu tenho de cozinha francesa feitos na França, não existe. Eu acho que é italiano, não é? Não, a receita tradicional é italiana, mas o argentino afrancesou. Eu sei que eu comi um maravilhoso outro dia do Martim Fierro, que tá fazendo Vitel toné nessa pandemia. E você, Carlos, como é que vai? O que vai ter além de manga no seu Natal? Nossa! Ainda precisamos começar a pensar. Mas uma coisa, para mim, Natal é castanha e vinho, assim. Minha família é de portugueses, meus avós, né, são portugueses. E minha mãe sempre fazia no Natal, na véspera, né? E para mim, assim, aqueles lá para 7, 8 horas, começa a anoitecer. E aí você põe a castanha lá na panela de pressão. E aí vai tomando com um copo de vinho. Aí depois qualquer outra coisa... Para mim é uma memória afetiva que eu tenho de Natal. Para mim é a castanha portuguesa, né? Muito obrigado pela entrevista, Paula. Foi um prazer, Carlos. Foi um muito bom estar com vocês aqui. Um prazer, Paola, Paulo. Muito obrigado. E eu queria também fazer aqui uma homenagem à minha irmã, que é nutricionista. Como você, Carlos, ela não é médica, mas ela é formada em nutrição. Inclusive é ouvinte entusiasta do nosso podcast. Ela paga R$20 por mês para nos ajudar a manter o programa. Muito obrigado, Luísa Werneck. Eu queria aproveitar que a gente está chegando no recesso de fim de ano e convidar você a ouvir alguns dos nossos episódios de 2020 que foram sucesso de público. Eu queria convidar vocês a ouvir o episódio sobre o Luiz Gama, pioneiro dos direitos humanos, que foi resgatado num livro da professora Lígia Fonseca Ferreira, que conversou comigo e com o professor Silvio Almeida. Eu também queria convidar você a ouvir o professor Davi Arrigucci Júnior falar sobre a iminência da morte na obra de Manuel Bandeira. Outro programa histórico foi quando eu conversei com o Emicida, que foi a estrela da nossa capa da edição de outubro. Todo mundo que é habituê aqui do 451 MHz sabe que a poesia foi um tema forte, então eu não poderia deixar de recomendar o programa sobre Carlos Drummond de Andrade, que eu gravei com meu pai e biógrafo do Carlos Drummond de Andrade, o jornalista Humberto Werneck. Outro episódio memorável que a gente publicou em 2020 foi com o poeta Leonardo Frois. A gente falou de poesia, sobre vida no campo, sobre caminhadas ao ar livre e outros temas fascinantes que marcam a vida e a obra do Leonardo Frois. Bom, e agora, antes de me despedir, muito obrigado mais uma vez a todos os nossos ouvintes entusiastas. Renata Campos Salles Moraes Abreu, Márcia Adorno, Leonardo Maciel Andrade, Maria Paula Barbosa, Leila Barreto, André Bressan, Patrícia Carneiro de Brito, José Osmar Azevedo Carneiro, Tereza Bunte de Carvalho, Eduardo Martinelli Carvalho, Cecília Tumbler de Carvalho, Lucas Carvalho, Murilo Carvalho, Roberto Carvalho, Cecília Castellini, Carolina Chagas, Camila Chaves, Mariane Miguel Chaves, Gabriel Navarro Colasso, Paulo Roberto Alves Moreira da Conceição, Cláudia Sampaio Costa, Walter Craveiro, Carlos Eduardo F. da Cruz, Ana Carolina Lessa Dantas, Luiz Eduardo Pinto Basto Tourinho Dantas, Marisa Dudorico, Gustavo Dutra, Kelly de Souza Ferreira, Ronaldo Ribeiro Ferreira, Valdomiro José da Silva Filho, Paula Fontana Fonseca, Luísa Franco, Fernanda Milne Jones Nader Garavini, Maria Filomena Gregori, Caroline Greve, Júlia Guarilha, Maria Guedes, Sandrine Giz, Paula Juchen, Sandro Vimer Valentini Júnior, Fábio Calvan, Marjorie Leite, Leila Lima, Cláudio Lima, Manuela Magalhães, Roberta Marquezin, Rita Matar, Maria Cristina Savaia Martini, Lenívia Mendes, Lloyd Migliorini, Mariana Pinheiro e Moreira, Vitor Muniz, Gabriela Nespoli, Luiz Antônio Timote Nicoliello, Ana Novaes, Lígia Helena Salles Nunes, Valéria Way Barbosa de Oliveira, Bruno Emanuel Carvalho Oliveira, Ana Pessoa Pacheco, Eliane Hatterli Paz, Tomás Pereira, Luísa Plastino, Diana Radomisler, Heloísa Vieira da Rocha, Leni Manzati Rodrigues, Admila Salviano, Fábio Cunha dos Santos, Juliano Machado dos Santos, Marcela Costa Mota dos Santos, Silvana Scarinci, Luiz Eugênio Sena, Gustavo Senechal, Gabriel Barbosa Silva, Vitor Hugo Siqueira, Guilherme Sorgini, João Pedro de Souza, Tatiana Vargas, André Viana, Flávia Bezerra, Tony Xavier, Luísa Martins Werneck, Tomás Werneck, André Wolff. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. É isso aí, chegamos ao fim do 32º programa do 451 MHz. Em janeiro a gente está de volta. Este episódio é dedicado a Luísa Werneck e Ana Massochi. O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo para a Associação 451. Eu sou o Paulo Werneck.